Pois bem, gente, nós estamos aqui numa função para explicar um pouco para os leigos que nos assistem o que está acontecendo com as eleições nos Estados Unidos entre Trump e Kamala Harris. É sem dúvida uma eleição que vai causar um impacto muito grande, tanto na economia, na segurança, na geopolítica global, certo? Porque o pensamento de um não é necessariamente coincidente com o pensamento do outro. Então, para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris, eles apresentam distintas plataformas. O Trump e o seu vice, J.D. Vance, enfrentam críticas devido a comentários e ataques antigos, né? E dirigidos a Kamala Harris, rotulando-a como candidata DEI. Né? O que é isso aí? É diversidade, equidade e inclusão. Né? Vocês sabem que todo esse pessoal da extrema-direita não gosta muito de incluir ninguém, não. É só eles, para eles e pronto, acabou. E também eles tentam associar a Kamala Harris aos comunistas. Né? Por quê? Porque ela tem uma pequena tendência a assistir aos mais humildes, aos mais necessitados. E todo mundo para a extrema-direita que tem esse olhar de misericórdia para os pobres, eles chamam de comunista. Pois bem, de fato, a Kamala Harris ela defende a proteção nacional, proteções nacionais ao aborto, aos direitos LGBT e o enfrentamento das mudanças climáticas também. Ela também apoia as reformas no sistema de imigração. Em contrapartida, ela descreve o vice de Trump, o J.D. Vance, como um desastre e criticou a sua escolha por Trump. Tá certo? Então eu quero colocar aqui uma breve biografia dos candidatos. Certo? O Donald John Trump, esse é o nome dele, ele foi o 45º presidente dos Estados Unidos. Ele nasceu em 14 de junho de 1946, né? Completou agora 78 anos. Ele nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, no estado de Nova York também. Ele é um empresário bilionário, né? Do ramo de hotelaria. Segundo a revista Forbes, o seu patrimônio líquido é da ordem de 5,4 bilhões de dólares. Não é dos mais ricos, mas pobre também não é. Ele tem 5 filhos e a sua atual esposa chama-se Melania Trump, né, que é casada desde 2005. E tem uma neta também, que é chamada de Kay Madison Trump. Uma pequena biografia do vice é o James David Vance, conhecido mais como J.D. Vance, né? Ele nasceu com o nome de James Donald Browman. Depois é que mudou para esse outro nome dele agora. Ele nasceu em Middletown, em Ohio, em 2 de agosto de 1984. É um homem que tem vai completar 40 anos de idade. Ele é um senador júnior nos Estados Unidos, né? A sua esposa chama-se Usher Vance. Eles são casados desde 2014 e ele se formou advogado na Yale Law School de Ohio, né, em 2013. E ele atuou, na sua biografia, como fuzileiro naval enviado que foi para o Iraque. Tá certo? Já a Kamala Harris chama-se Kamala Dev Harris, né? Ela é advogada e política. Atualmente é a 49ª vice-presidente dos Estados Unidos. Ela nasceu em 20 de outubro de 1964, ou seja, 59 anos. Nasceu em Oakland, na Califórnia. E ela é formada em advogada pela Universidade Law São Francisco. Seus pais chamam-se Donald J. Harris e Shyamala Gopalan Harris. E seu marido é o Douglas
Inhofe. Eles são casados desde 2014, tá? Isso aí. Do Trump e da Câmara sobre a política externa dos Estados Unidos. A Kamala Harris, ela se opõe à China e à invasão russa à Ucrânia. Porém, ela mostra simpatia aos palestinos nesse conflito que está havendo aí entre Israel e o Hamas, né? Já o Trump, ele defende a ideia de America First, ou seja, primeiro a América, né? O resto vem depois, mas primeiramente ele pensa na América. E tem umas políticas totalmente protecionistas, né? Com tarifas e acordos comerciais bilaterais, visando justamente fortalecer as indústrias baseadas nos Estados Unidos, coisa que há um pouco tempo atrás os Estados Unidos começou a comprar, ou seja, ele instalava fábricas na China, na Índia, seja onde for, e comprava os produtos dessas fábricas. Por quê? Porque a mão de obra era barata, né? E isso aí deixou os Estados Unidos numa posição de serviço apenas, né? Excepcionais em serviço, especialmente na questão da informática. Eles são poderosíssimos, né? E tem o cacau para sustentar isso. Essas indústrias que ele quer trazer de volta para os Estados Unidos reduziria enormemente o déficit comercial dos Estados Unidos, que hoje é imenso, tá certo? Mas vamos ver aqui qual a opinião de cada um sobre a questão tributária, tá? Trump defende corte de impostos, né? E também a desregulamentação como forma para estimular o crescimento econômico. Já a Kamala Harris tende a apoiar políticas que promovam a equidade econômica e os investimentos em infraestrutura e energia limpa, refletindo assim a continuidade das políticas da administração Biden, tá certo? Ela defende a justiça social, o que inclui as reformas tributárias para que os mais ricos paguem mais impostos e não os pobres, tá bem? Vamos ver aqui qual é a opinião de cada um deles sobre a questão da imigração. O Donald Trump, ele propõe limites à imigração legal, né, ilegal, e eles enfatizam muito a deportação de imigrantes, justamente aqueles imigrantes ilegais, né, que lá são chamados de indocumentados. Já a Kamala Harris, ela adota uma abordagem mais aberta, mais humana, né, focando na reforma do sistema de imigração para fornecer um caminho para a cidadania desses imigrantes. Entraram lá sem documentos, é claro, né? E também ela quer políticas que protejam os direitos desses imigrantes, desse povo aí que pede asilo político, né? E os refugiados. Por exemplo, a gente sabe que da Nicarágua vem muita gente, de Cuba vem muita gente, então esses asilos aí ela defende que se dê. Ela se opõe à separação das famílias na fronteira. Por quê? Porque o Trump, rapaz, sinceramente esse pessoal, né, da extrema-direita é de lascar. O Trump, ele simplesmente pegava uma criança, separava do pai e da mãe, botava o pai e a mãe presos e a criança não sabe lá, não dizia para o pai onde é que estava a criança. Não. Era como se aquilo ali fosse a coisa mais simples do mundo. Uma desumanidade, né? E vamos também aqui levar em conta a questão dos dreamers. Esses dreamers são aqueles que são os imigrantes que são trazidos ilegalmente para os Estados Unidos quando ainda são crianças. Isso aí é um ponto crítico de divergência entre o Trump e a Kamala Harris. O Trump quis encerrar esse programa, um programa chamado DACA, que eu vou botar o nome dele, as iniciais dele em inglês, né?
que esse programa oferecia proteção contra a deportação. Né? Deportação é quando você é mandado de volta para o seu país na marra mesmo. Não tem esse negócio de conversa mais não. Então, ele oferecia, esse programa DACA, né? Oferecia proteção contra a deportação e dava permissão também de trabalho para esses jovens. A Kamala Harris defende a manutenção e a expansão desse programa do DACA, né? Propondo assim um caminho para a cidadania para esses Dreamers, como parte de uma reforma imigratória mais ampla, né? Esse Dreamer, assim, que Dreamer a gente sabe que é sonho, né? Em inglês. E esses sonhadores é os que entram lá, tá bom? O Trump, ele continua querendo a construção de um muro na fronteira com o México, tá? Vou botar uma foto do muro aí. Justamente para impedir a imigração ilegal, porque o pessoal vem de toda aquela América Central, aí chega o México, fica entre os Estados Unidos e esses outros países, né? Aí o Trump ainda queria que o México pagasse a construção desse muro caríssimo. O Obrador disse, não, sim, você quer construir seu muro, você construir com seu dinheiro. A Kamala Harris, ela se opõe à construção desse muro, considerando que é um símbolo de política divisória em relação aos Estados Unidos com os vizinhos do Sul. O Papa Francisco é que diz, né? Em vez de construir muros, vamos construir pontes, né? Para unir as pessoas. Vamos falar também aqui da opinião de cada um sobre a China. O Donald Trump, ele mostra uma postura muito agressiva em relação à China e propondo assim intensificar uma guerra comercial. Ele defende o aumento das tarifas, né, sobre as importações chegadas da China, né, e tenta assim uma desvinculação econômica entre os Estados Unidos e a China. A Kamala Harris, a tendência é que ela continue a abordagem multilateral da administração do Joe Biden, né, focando sim na restrição do acesso da China, por exemplo, a transferência de tecnologia e chips de computador e outras necessidades lá que se usa o chip, né? A política externa de Trump também inclui a proibição de aplicativos chineses que são populares, por exemplo, o TikTok, o WeChat, bem como uma sanção violentíssima contra a gigante chinesa de comunicações, que é a Huawei, né? Vamos falar aqui da opinião de cada um sobre a questão geopolítica e a unipolaridade. Essa unipolaridade ela é caracterizada pela predominância de uma única superpotência global. Ou seja, é como se só os Estados Unidos pudessem ser os poderosos. Ninguém mais pudesse fazer nada que ameaçasse. Ameaçasse não, que chegasse a contrapor os Estados Unidos, né? Isso aí tem impactos significativos nas relações dos Estados Unidos com as outras potências, como, por exemplo, a Rússia, em questão de armamento, a Rússia, se quiser, ela acaba o mundo. E também a China na questão de armamentos e também de potência industrial e também uma potência na área de tecnologia. Certo? Então, isso aí tudo foi tirando dos Estados Unidos aquele poder que só ele tinha. Assim, se eu boto esse presidente, se você não botar o tiro, bababá, aquele negócio todo. Invadia o país que quisesse. Então, essa unipolaridade, ela surgiu no pós-Guerra Fria. Que essa pós-Guerra Fria surgiu quando os Estados Unidos emergiram com essa força total dominante. O país mais poderoso do mundo. Certo? Ninguém falava nada, nem podia falar. A contrapartida do sul global, que são os outros, né, ela foi de buscar uma influência por alternativas, como, por exemplo, o BRICS, né, a União Econômica Euroasiática, a influência da Rota da Seda chinesa, né, que é Belt and Road Initiative, e com isso a China
tem expandido a sua presença, desafiando a hegemonia dos Estados Unidos, né? Aumentando assim a sua presença política e econômica em várias regiões do mundo, em vários continentes, especialmente no continente asiático e no continente africano. Isso é entendido como um combate à unipolaridade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se sentem ameaçados por esse crescimento da China, né? Uma outra questão crucial para os Estados Unidos diz respeito à desdolarização. Isso aí, onde as nações do sul global, o Brasil está no sul global, reduzem as suas transações em dólar, tá bom? Porque até então o dólar praticamente dominava 90% das operações de comércio no mundo inteiro, a operação financeira era feita com dólar. E isso aí dava a chance dos Estados Unidos simplesmente impor sanção a quem ele bem entendesse. Entendeu? Pois bem, tudo isso tendia a enfraquecer muito a moeda americana, né? Essa desdolarização, e as possibilidades de aplicar sanções. Sanções contra quem? Contra pessoas e nações ditas, entre aspas, inimigas. Por exemplo, nesse caso agora, o último da Rússia, eles simplesmente tomou o dinheiro dos russos tudo lá, bloqueou e acabou. E bloqueou o dinheiro da Rússia, só que a Rússia tinha outros meios, né? Agora, nações como, por exemplo, Cuba não tem outros meios. Aí fica lá o povo sofrendo, né, como um condenado, porque os Estados Unidos não aceitam que ninguém faça comércio com Cuba. Pronto. E aí? Tem sanções contra a Venezuela e outros países aí. Tá? Então, Trump, ele expressou uma forte oposição a isso, considerando a isso que é a desdolarização, considerando essa desdolarização uma ameaça à hegemonia econômica dos Estados Unidos. E ele prometeu impor sanções, olha, é sempre assim, impor sanções aos países que adotarem essa desdolarização. De uma certa forma, os Estados Unidos estavam precisando de alguém que peitasse eles. Tá? Não temos informações sobre a posição de Kamala Harris a esse respeito. Certo? Porém, dada a sua tendência para políticas que promovam a cooperação internacional, o mais ou menos possível, que ela adote uma atitude mais diplomática do que uma imposição de força, justamente buscando fortalecer a posição do dólar através de alianças e acordos internacionais em vez de medidas punitivas. Vamos falar aqui dos valores que cada candidato defende. Apesar de não estarem limitados a um único partido, os apoiadores de Trump eles se tornaram uma facção significativa do Partido Republicano. Ou seja, é o Partido Republicano e mais um bocado de partidos pequenos de extrema-direita. Especialmente esse pessoal ligado à teologia do domínio, né, que já vem lá do ramo europeu, né, ligado ao fascismo, ligado à extrema-direita. Por causa disso, alguns deles aderiram ao movimento Never Trump, ou seja, Trumper nunca, enquanto outros deixaram o partido em protesto, ou seja, a coisa estava muito nas mãos do Trump, pensamos, já que a gente não tem diálogo com nada aqui, vamos largar de mão. Largava. Alguns comentaristas, eles veem Trump como uma nova forma de fascismo. E outros comentaristas já rotulam ele como autoritário, como um liberal daquele, liberal, não é liberal porque gosta de dar as coisas, não é liberal no sentido do fascismo, certo? Então, alguns historiadores rotulam esse movimento de um novo fascismo, escrevendo assim sobre os perigos dos regimes fascistas europeus, né? Na década de 1930, foi quando justamente nasceu o nazismo, tá? A partir do fascismo italiano. Pois bem, a Kamala Harris, ela é bem conhecida por sua defesa do direito ao aborto. E o seu papel no governo Biden, na imigração e na segurança das fronteiras, é bem conhecido também. Ela tem esse legado como promotora e procuradora-geral
do estado da Califórnia, que é o estado mais poderoso dos Estados Unidos. Ou seja, ela tem isso aí na biografia dela. Então, olhando pelo lado ideológico, nós vemos que o trumpismo foi comparado ao maquiavelismo, né? Maquiavelismo e ao fascismo italiano de Benito Mussolini. O historiador, que eu pesquisei, o Robert Paxton, ele questionou se o retrocesso democrático atual, que é muito evidente no trumpismo, seria um fascismo ou não. O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Vamos ver aqui os pontos fracos de cada um dos candidatos. Trump, ele foi condenado pelo seu envolvimento em escândalo sexual com a atriz pornô Stormy Daniels, né? Isso aí ocorreu entre 95 e 96. Ela tentou subornar ela lá para comprar o silêncio dela, né? E também Trump se nega a apresentar declarações de impostos, dizendo que ele está sob a auditoria da Receita Americana e bababá, aquele negócio todo. E não apresenta de jeito nenhum. Só todo mundo sabe aí que o homem parece que é sonegador de primeira. Além disso, dizem que ele faz parte da extrema-direita, como eu já falei, mundial. Isso aí já é um fato altamente negativo. Do lado da Kamala Harris, os analistas dizem que ela falhou no controle da imigração, né, na fronteira com o México, colocado contra ela como um ponto fraco, certo? Que isso aí pode ser usado pelo Trump contra ela. E há temores de que a posição dela em questões de aborto e outras pautas de costume possa prejudicá-la, né, naqueles estados que são mais conservadores, né, são mais religiosos, tal, aquele negócio todo, e onde há uma maior população cristã. Um fator preocupante para Donald Trump foi não ter aceitado a sua derrota nas eleições de 2020. E isso aí terminou culminando com aquele ataque ao Capitólio. Mais ou menos parecido com o que ocorreu no Brasil aqui com o Bolsonaro, né? Trump, naquele momento, ele mostrou o que é. Um sujeito que não tolera lei, né? E é isso, irmãos. Pequena amostragem do que podemos esperar das eleições americanas no dia 5 de novembro de 2024. Tá bom? Coloquei apenas para que você reflita quando você ficar ouvindo comentário, porque tem comentarista aí que bota o Trump lá em cima, tem outros que botam lá embaixo. E vice-versa com a Kamala Harris, né? Tá bom? Obrigado. Shalom.